Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos à primeira live do ano de 2025, depois de umas merecidas férias, para que nós pudéssemos repor as nossas energias e buscarmos mais energia e força para darmos continuidade à nossa tarefa espiritual. Então é com alegria que nós retomamos já a nossa posição de trabalho espiritual juntamente com todos os médicos da casa. Vamos pedir a Deus que Ele possa, a cada um de nós, não importa a sua crença, a sua religião, que nós possamos nos inspirarmos nesse ano, em todos os anos das nossas vidas, mas vamos falar desse ano, conectarmos de uma forma mais firme, mais contundente, com essas energias que estão pairando sobre nós, oferecendo-nos um banquete de experiências novas, de conhecimento, de esforço e de superação. Que nós saibamos degustar esse banquete de uma forma calma, serena, porém firme e constante. Que Deus possa abençoar os nossos lares, os nossos familiares, as nossas mentes, nos dando saúde e equilíbrio e muita sabedoria. Que Deus possa iluminar todo esse planeta Terra, toda a humanidade, inspirando a cada um aquilo que lhes cabe fazer, entender, aprender e desenvolver. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo mal, que assim seja, em nome de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja, em nome de Jesus. Um passo para a liberdade. É uma frase de efeito, mas que ela contém tantas outras vertentes para que nós saibamos entender esse um passo para a liberdade. Nós fomos criados para que nós pudéssemos exercer a força do nosso raciocínio, da nossa inteligência. Que nós pudéssemos compreender aquilo que nós chamamos de vida. O mundo é cheio de problemas. A realidade é essa. O mundo está cercado por vários tipos de problemas, situações, por vários tipos de emoções. É o mundo. Quando nós falamos sobre vida, sobre entender a vida, não criemos a ilusão de que a vida é uma tarefa fácil. Ela não é. Porém, não é impossível de ser compreendida, entendida, vivida e superada. Nós estamos vivendo uma era em que a liberdade está nos quatro cantos desse nosso planeta. Só que uma liberdade responsável, sem uma consciência e sem uma capacidade de realmente raciocinar qual de fato é o meu papel dentro dessa liberdade. Quando nós falamos de liberdade, é a capacidade que o ser humano tem de ser quem ele é, de projetar os seus próprios pensamentos, expressá-los, e à medida que isso vai ocorrendo na sua vida, com o seu autoconhecimento, ele ter a liberdade de errar, porém de aprender com seus erros. Ter a humildade de que entender essa liberdade é ser esse espírito livre em pensamento, em sentimento, em emoção, mas com uma capacidade também de compreensão. A vida é isso que nós estamos vendo, problemática, mas nós somos o problema. É por isso que a vida às vezes torna-se tão difícil para todos nós. Porque nós precisamos aprender, junto com a ciência, de que a ciência ela nos mostra de
que quando nós estamos na fase infantil e adolescência, todo o nosso corpo está em processo de mudança e transformação. Os nossos hormônios ficam extremamente aflorados, com isso altera o nosso comportamento. Isso é físico, é biológico, é físico-químico. Quando nós entendemos a base moral, nós pegamos toda essa base, nós que vamos educando os nossos filhos, introduzimos essa base moral para que o nosso pensamento, as nossas emoções, o nosso sentimento passe a dominar a matéria. Toda essa disfunção no começo da nossa vida, essa disfunção é necessária porque ela está querendo encontrar o seu caminho, o seu lugar, fisicamente falando. A base moral é tão importante porque junto com essa disfunção, ela dá a condição de que o meu corpo, o meu físico, todos os meus hormônios, tudo aquilo que funciona fisicamente, possa entrar em harmonia e em equilíbrio. E com isso, nós criamos uma circunstância mais positiva de vida. A ciência é extremamente importante porque ela vai nos explicar as alterações no qual o nosso físico passa. A necessidade que, fisiologicamente falando, o nosso físico tem. A nossa mente, os nossos neurônios, o nosso cérebro, ele é sobrecarregado de campos de pensamentos. Mas o nosso espírito, ele tem a condição e tem a autoridade de equilibrar tudo isso. Quando Jesus fala que nós devemos e precisamos aprender a dominar a matéria, é nesse sentido. É dominar tudo aquilo que está disfuncional, equilibrar através do nosso nível de entendimento, de compreensão, para que possa entrar em harmonia. Quando nós estamos em desequilíbrio, o nosso físico, ele se desequilibra todo. Perdemos o apetite, não dormimos, nós vivemos num processo de extrema ansiedade, ficamos extremamente irritados, nervosos. Isso é físico. Quando nós buscamos o acervo espiritual, ele vem nos dar a condição de equilibrar tudo isso. E com isso nós vamos apacentando, acalmando toda essa eclosão física e química que apresenta no nosso físico. Para que nós consigamos isso, nós temos que ser realistas com relação à vida. A vida é um campo de batalha. Nós somos os batalhadores. Estamos aqui não para vencer o outro, mas para vencermos a nós mesmos, as nossas pendências, as nossas tendências, as nossas dificuldades. Mas para que isso ocorra, aí entra a filosofia, porque ela nos leva a pensar. Uma vida sem filosofia é uma vida um pouco sem sentido também. Elas fazem todo o questionamento para que nós possamos nos situarmos diante de toda essa explosão. Para que nós possamos entender como caminhar de uma forma mais segura, entender essa espiritualidade que nos acompanha, que é o nosso próprio espírito, é tudo aquilo que se movimenta em torno de nós. E ela busca, e ela faz com que nós possamos refletir sobre os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, dificuldades. Então, quando nós estamos num processo de desequilíbrio emocional, nós recorremos à medicina mais uma vez. Nós tomamos o medicamento, ele acalma o nosso pensamento, com isso o nosso corpo se equilibra, aí nós passamos a dormir melhor, a comer melhor, a ter mais disposição. Esse medicamento que a ciência nos fornece está nos indicando que é possível modificar os nossos pensamentos. Ele é um caminho que nos mostra a condição que o nosso pensamento, o nosso espírito possa exercer sobre nós mesmos. Isso é liberdade. Nós não podemos criar essas ilusões da vida, falar, esse ano vai ser melhor, o outro ano tudo vai ser do jeito que precisa ser. Porque nós somos alunos que estamos aqui para aprendermos. Dentro desse aprendizado,
A vida nos concede momentos de lazer, momentos de alegria, momentos de estruturação emocional, momentos saudáveis, momentos em que nós podemos estarmos bem conosco mesmo. Mas ela vai oferecer outros momentos revolucionários, momentos dolorosos, momentos em que precisamos, dentro de todo esse processo já vivido, buscar essa força que está lá dentro de nós, porque ela existe, ela é real. E ela só está esperando essa lucidez para que nós consigamos criar essa sintonia e, consequentemente, criar o equilíbrio. Nós vemos hoje os vários tipos de ideias, de pensamentos, de sentimentos, de emoção. Um busca uma coisa, outro busca outra, outro pensa de uma outra forma. Isso é a vida, isso é o mundo. Isso não vai mudar. Nós é que temos de descobrir aonde vamos nos encaixar diante de tudo isso. Nos sentimos frustrados porque as pessoas não agem como achamos que deveriam agir, não pensam como achamos que deveriam pensar, não fazem como achamos que deveriam fazer. Esquecendo nós de que também nós não pensamos, não fazemos, não exercemos como as pessoas achariam que nós deveríamos fazer. Nós ficamos tão preocupados em julgar as outras pessoas, em punir as outras pessoas, seja por comportamento, sentimento, seja por emoção, seja por o que for. E nós estamos perdendo tempo em entender a nossa própria pessoa. Cada um está exercendo o papel que lhe cabe. Se é negativo, sofrerá as consequências, porque tudo que nós mandamos para o universo, ele vai nos devolver indiscutivelmente. É a lei de ação e reação, causa e efeito. Mas eu não tenho que preocupar com isso, eu tenho que preocupar com o que eu estou fazendo de melhor ou de pior, com o que eu estou sendo justo ou injusto, com o que eu e como eu estou lidando com os meus próprios problemas. Se o fulano, ciclano, beltrano não faz do jeito que eu achava que deveria fazer, eu não posso me preocupar com isso. Faça eu o melhor que eu possa, o melhor que eu consiga. Enquanto nós estamos projetando no terreno do vizinho, nós estamos perdendo tempo e esquecendo que a grama ali está crescendo, que a erva daninha está tomando conta do nosso quintal. Então, é muito importante nós entendermos essa questão da liberdade. Liberdade é passarmos por todos os processos da vida sendo quem somos, melhorados cada dia mais, sendo quem somos, reconhecendo o quanto às vezes nós estamos errados ou o quanto nós estamos certos, sendo quem somos e o que somos. Isso é ser uma pessoa liberta, é não estar preocupado com a avaliação de terceiros, é entender aquilo que eu preciso fazer de melhor. Chocar as outras pessoas com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, com a nossa forma de ser, não vai nos levar a lugar nenhum, porque nós estamos tentando chocar a nós mesmos, o outro é nosso espelho, nós estamos tentando refletir algo que nós não conseguimos ainda entender com clareza. Mas quando nós percebemos de que podemos fazer dentro dos nossos erros, vou citar, por exemplo, a questão do karma. O karma é importante nós compreendermos, mas o karma é passado, passou. Eu preciso compreender o que ele significa, não ficar preso nele, porque senão nós estamos presos no passado. Nós precisamos olhar aquilo que estamos vivendo agora e procurar torná-lo diferente, porque eu posso fazer diferente, eu posso seguir diferente e o resultado pode ser diferente. Nós não podemos ficar aprisionados em nenhum tipo de questão. Nós precisamos compreender as questões e procurar sair, encontrar o caminho. Deus nos criou para sermos assim, para sermos livres nesse sentido, para não ficarmos presos a expressões ou qualquer tipo de situação que venha a nos enfraquecer. O compromisso que eu tenho, em primeiro lugar, é o compromisso que eu devo ter comigo mesmo.
Quantas situações negativas ocorrem na nossa vida e que nós condenamos tudo que está à nossa volta e esquecemos de olhar que, em função daquela situação negativa, hoje estamos melhores. Às vezes mudamos o nosso relacionamento, às vezes o emprego que eu vou adquirir é melhor, as minhas conquistas serão maiores, então eu estou muito melhor do que eu estava antes. O mal e o remédio, como diz o Evangelho. Quando nós começamos a procurar entender de que do negativo sempre surge coisas extremamente positivas na nossa vida, nós nos desprendemos do passado e ele deixa de ser tão presente na nossa vida. Nós conseguimos consumir a nossa vida e consumir todas as coisas equilibradamente, porque nós passamos a entender várias situações que, no primeiro momento, no fulgor da nossa emoção, da nossa raiva, do nosso despreparo, da nossa indignação, nós, nesse primeiro momento, reagimos. Quando nós buscamos essa liberdade interior, esse meu lado espiritual, eu começo a compreender e começo a entender o tanto que às vezes aquilo é benéfico para mim. E aí eu começo a ter um processo, graças a Deus, que isso aconteceu. Eu já tenho o primeiro gesto de gratidão. Eu consigo desligar do meu passado. Todas as nossas dores, mais uma vez eu repito, tudo aquilo que nós vivemos e passamos foi necessário. Se passamos é porque foi necessário. Se passamos é porque precisamos aprender. Se passamos é porque precisamos entender a pessoa que somos e como agimos e como reagimos diante de tantas circunstâncias. A espiritualidade de Deus, de uma forma muito didática, põe todo o processo educacional através da vida para que nós consigamos entender todas as matérias que nos são colocadas, para que nós consigamos passar de ano. A nossa educação, através dos nossos filhos, dos nossos amigos, as pessoas que nós temos confiança, também vai exigir de nós esse gesto de sabedoria. Então, um passo para a liberdade é entender a nossa capacidade de transformação, de transformar tudo. Aí as pessoas pensam, a gente já está cansado de saber disso, mas como que eu faço isso? Com esforço, com disciplina, acordando todo dia de manhã e falando para mim mesmo o que eu não estou conseguindo perceber, o que eu não estou conseguindo enxergar, o que eu preciso modificar e se esforçar para que isso ocorra. Não existe um estalar de dedos, não existe uma fórmula para que isso ocorra. Isso é um processo disciplinar, é um processo em que eu tenho que aprender cotidianamente a como desenvolver isso. O passo até que às vezes nós sabemos, mas a disposição para que isso ocorra, aí é que está aonde eu vou fazer as minhas próprias escolhas. Mudar a si mesmo, mudar a nós mesmos, mudar os nossos vícios mentais e comportamentais, exige de nós muito esforço. Exige de nós muito sacrifício. Porque às vezes nós temos que aprender a abrir mão de algumas coisas em função de outras para que eu consiga atingir um objetivo interno, pessoal. Dominar o objetivo externo é muito fácil, mas o interno, ele vai exigir de nós, como disse nosso querido Zé do Rio, coragem. Nós precisamos de muita coragem para empreender conosco mesmo, de ser o empreendedor da nossa própria vida, de pararmos de responsabilizarmos as outras pessoas por aquilo que nos acontece, porque nós temos a liberdade de escolha. Escolhemos com quem relacionamos, escolhemos onde nós vamos morar, escolhemos as nossas profissões, nós fazemos as nossas escolhas. E cada escolha que eu faço eu tenho que entender que haverá bônus e ônus. Não tem uma escolha precisa em que não vai ter esse bônus e esse ônus. Qualquer escolha que eu faça,
E se eu tiver maturidade para entender isso, se eu tiver entendimento filosófico, espiritual e científico para entender isso, com certeza eu vou conseguir ter muitas conquistas na minha vida. 2025 vai ser regido... Está na hora já? Não, né? Meia hora. 2025 vai ser regido, está sendo regido por Yansan e Xangô. Xangô é uma energia que chama justiça. Então nós falamos assim, mas as coisas têm que acontecer com aquilo que eu acho justo. Nós temos que tomar cuidado, porque quantas injustiças cotidianas nós cometemos. Mas a gente olha as injustiças alheias e temos dificuldade de olharmos as nossas injustiças. Então, o Xangô é muito criterioso. Então, quando a gente for pedir por justiça, vamos fazer uma avaliação das nossas atitudes cotidianas, semanais, mensais, para ver o quanto de pequenas injustiças nós cometemos. Ele vai atuar nas pequenas e nas grandes. Então é melhor silenciar, faça Xangô, faça o seu trabalho. Porque se eu peço justiça para alguma coisa, ele vai ouvir. Mas ele vai antes me avaliar primeiro. Você pediu justiça, te darei. Na mesma proporção e na mesma força que você está pedindo para o outro. Então nós temos que entender. Quando você fala, Xangô, faça a sua parte, faça o que precisa ser feito, você reconhece suas injustiças, Xangô vai deixar você, vai passar a mão na sua cabeça? Não. Mas sempre na proporção e na medida daquilo que você suporta. Quando a espiritualidade fala, cuidado com o que vocês pedem, nós precisamos entender isso de fato. Que tipo de pedido eu estou fazendo? Quais as consequências desse pedido? Porque tudo isso precisa ser avaliado. A gente pensa, gente, mas a vida, isso é uma realidade, não adianta a gente querer achar que vai ser diferente, porque não é. Essa é a nossa vida. Nós entramos, hoje entrei na rede social e vi a Fernanda Torres conseguiu ganhar belíssimamente o Globo de Ouro. Pela primeira vez, uma mulher brasileira, junto com um filme brasileiro, consegue se destacar no mundo internacional das artes. E eu senti tantas pessoas amargas e frustradas, criando tantos rótulos e dando tanta desculpa. E aí eu fiquei pensando, que triste. Como que as pessoas são tão pobres dentro dos seus idealismos políticos e sei lá mais o quê, como que as pessoas são empobrecidas até de argumentos. E será que às vezes a gente também não toma as mesmas medidas, não nas circunstâncias, mas em outras? Será que às vezes nós também não somos tão empobrecidos que às vezes lançamos alguma coisa de uma forma tão negativa? Então as pequenas conquistas, como as grandes conquistas, as pessoas ficam felizes pelas suas conquistas, porque ali houve-se esforço, houve-se uma intenção, houve-se um propósito. Pode ser a grande ou pode ser a pequena. A gente percebe o quão insatisfeitas ficam as pessoas. Mas como nós temos a liberdade de sermos quem somos e de pensarmos da melhor forma possível, sem desmerecer o outro ser humano, nós nos tornamos livres e não preocupados com isso, porque o nosso objetivo foi alcançado, independente das opiniões contrárias. Às vezes nós percebemos que as pessoas chegam alegres, felizes, contando uma vitória, uma conquista. Sempre tem alguém que faz uma críticazinha lá no fundo. E aí, às vezes, nós nos prendemos àquela crítica que foi feita lá no fundo e esquecemos de viver o momento que nós construímos e conquistamos. Nós ficamos presos nas coisas menores, ao invés de procurar viver a coisa maior que está ali acontecendo. Então, nós somos prisioneiros das mentes, da opinião, dos sentimentos e das emoções das outras pessoas.
Uma pessoa livre, ela não precisa disso. Causa uma certa tristeza? Sim, mas isso não nos paralisa e não nos impede de viver o melhor que precisamos viver, que é de merecimento. É muito importante nós entendermos isso. Esse ano, como todos os anos, mas esse ano vamos começar o ano com o pé direito, com pensamentos novos, com novo sentido para a nossa vida. Aí todo mundo fala, a gente começa esse ano, mas de repente tudo fica igual ao ano passado, aos outros anos. Porque começamos errado. Porque nós precisamos entender a nós. A espiritualidade, ela está aqui para nos envolver dessa capacidade que nós temos, para nos dar essa habilidade que nós temos de conseguir vencermos a nós mesmos. As guerras ainda existem porque queremos vencer o outro. E geralmente quem promove a guerra são pessoas que estão infelizes consigo próprio, sedentas de prazer, de poder, e sente prazer em denegrir o outro, tamanha a sua obscuridade interna. Então as grandes guerras, elas são formadas por pequenos pensamentos, que somos todos nós, que vamos alimentando. Se nós estamos aqui, e nós temos que estudar e entender como funciona o campo de energia, pensando negativamente, nós estamos alimentando lá do outro lado do mundo. Estamos ainda fortalecendo essa batalha. Nós temos que sermos diligentes, espertos sim, diligentes sim, manter no nosso convívio as pessoas que nós confiamos e as pessoas que nós temos a liberdade de sermos quem somos, as pessoas que nós sabemos que vai nos auxiliar a crescer. Isso é óbvio. Mas nós não podemos acharmos que somos melhores do que elas. Isso também é preciso que haja uma reflexão com mais cuidado. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que essa reflexão que você está falando da convivência, quando a gente muda a gente mesmo, porque o calendário continua correndo, o ano, os números vão morrendo, porque a Terra gira, o universo continua. O negócio é a gente não mudar, não adianta o ano mudar, né? Pode em janeiro, fevereiro, é isso muito legal que a senhora trouxe, porque tem que vir da gente. E se a gente faz essa mudança e entende, igual a senhora falou, com muita parcimônia nós mesmos, entendendo que nós não cuidamos da nossa grama e não que ela é melhor ou mais verde que a do outro, fica natural essa desconexão com as pessoas que ajudam a impulsionar e deixa para trás aquelas que realmente são um atraso, ou aquela carreira que você falou, ou aquele relacionamento, porque isso vai ficando natural, esse desgarrar quando a gente vem pra gente, né? Até mesmo um não bem colocado, com educação, com tudo, é tudo. Não tem peso. Não tem. Não tem uma consequência sem peso. E ela pode ser positiva como pode ser negativa. Nos dois casos nós vamos estar ganhando. A positiva é reforçada, a negativa nós vamos aprender com ela. Então, a vida ela fica menos obscura, menos escura, menos densa. Nós somos tão negativos porque tudo que nós pensamos é negativo. Tudo que nós pensamos. Se o negócio não dá certo aqui, nós já pensamos negativo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Só coisas negativas. Nós temos... E eu falo por experiência, por vivência em muitas questões da minha vida, o tanto que o negativo, ele te impede você de achar a sua saída. E o quanto positivo, o negócio, simplesmente você vai de encontro, as coisas acontecem. As pessoas, acho que às vezes tem mania, né? Acho que todo mundo, assim, eu me incluo também. A gente fica esperando um ano novo, uma segunda-feira, alguma coisa para dar desculpa pra gente começar ou poder mudar alguma coisa, mas tem que vir da gente. Eu acho interessante também como a senhora trouxe isso, você falou também. A gente vai carregando os ombros todos nas costas o tempo inteiro. Isso. Então, eu não estou dizendo, gente, que isso é milagroso, que isso é fácil, muito pelo contrário. Diário. Isso é dificílimo, é diário, mas é possível.
Teve uma vez que a senhora falou uma frase que quando eu venci meu inimigo, foi quando eu venci a mim mesmo, é algo assim, que é essa questão da liberdade, né? Que é quando a gente domina os nossos medos. Nosso próprio inimigo que somos nós. Nosso maior inimigo somos nós. Os outros inimigos é consequência da inimizade que eu tenho comigo. Quando eu entendo que eu preciso ser o meu melhor amigo, automaticamente esses inimigos, eles vão estar ali presentes, mas eles não conseguem chegar mais. Porque o nível de vibração, de pensamento, de entendimento, para mim já não faz nenhum tipo de diferença. Então eu consigo vencer, porque eu venci não o inimigo, mas eu venci a mim mesmo. O meu próprio inimigo, que é o meu ego. Vocês estão vendo, eu estou pensando, eu não acho que é tão idiota esse negócio de ficar esperando um ano novo, ficar esperando esse ano, porque eu acho que enquanto humanos a gente se apega nesses marcadores. Então isso é positivo, assim, isso a gente, se for parar para pensar, a gente tem sempre o dia seguinte, a semana seguinte, o mês seguinte, o ano seguinte, só que ao mesmo tempo, pensando às vezes o quanto que é difícil quebrar a inércia, né? E aí a gente olha para a primeira lei da física. Foi a lei de Newton, né, na física, e a inércia realmente é um negócio muito difícil. A força que você precisa para quebrar a estagnação, ela é muito mais forte do que você precisa para se manter em movimento. E realmente eu estou pensando porque esse é um ano que eu estou me propondo a fazer coisas novas, porque é final de ano, né? Não, a gente se propõe a fazer coisas novas. Já que existe essa energia... então... o ano ainda está em transição. Mas eu quis dizer que parece que a gente fica achando, tipo assim, parece que só segunda-feira que as coisas vão caminhar. Você falou no sentido de procrastinar, né? Sim. Mas é isso que eu falo assim, ao mesmo tempo que eu me propus a fazer coisas novas, toda vez que eu penso no tamanho das coisas que eu propus a fazer frente ao que eu estou acostumado, dá um medo de começar. Porque eu já projeto o lugar onde eu quero ir, eu não abro espaço para ser surpreendido pela vida, né? Como o caminho vai acontecer, e eu já começo a pensar em todas as dificuldades e que não vai dar certo. Então é difícil quebrar esse processo. Eu tô pensando... Não é uma tarefa fácil, mas a procrastinação, né, o que ele falou, eu também concordo, a gente sempre precisa da segunda-feira, a gente sempre precisa do dia primeiro, do ano novo, a gente sempre vai precisar disso. Porque o campo de energia realmente muda, de um ano para o outro vai mudar. Então não a energia desse ano não é a mesma do ano passado. Né? O que não muda às vezes é a gente, mas muda, o campo de energia muda, a gente sabe disso. Então o que acontece? Nós não fomos educados para ter coragem, nós somos educados para sermos dependentes. Qualquer relacionamento hoje que a gente observa, é necessário que haja uma dependência. Então eu tento controlar os relacionamentos, pode ser com pai, com filho, com mãe, com parceiro, com amigo, não importa o relacionamento. É aquela dependência emocional que eu estou dizendo. Eu tenho que agir de uma forma tal que aquela pessoa precise de mim o tempo inteiro. Porque eu tenho medo da perda. E com isso eu vou criando rupturas psíquicas, emocionais que eu não percebo. Então, quando eu me torno uma pessoa que eu consigo ser um pouco mais livre nesse sentido, eu nunca vou perder. Porque eu vou dar esse espaço. Eu não vou criar rupturas, mas quando eu tento prender, quando eu tento ser o tempo inteiro necessário, o tempo inteiro ser útil, o tempo inteiro, porque o tempo inteiro eu não consigo ser útil, o tempo inteiro eu não sou necessário, o tempo inteiro eu não estou com vontade. Tem comentários aqui. Acelerei. O Alex DCI, Madrinho, boa noite. A luta do negativo e positivo não é porque eles são irmãos? Essa é a pergunta. Como é? A luta do negativo e positivo não é porque eles são irmãos? Acho que é no sentido de serem... Caminha junto ou serem parecidos. Nós todos somos irmãos. Podemos aceitar esses irmãos ou não, mas no fundo todos somos, assim. Muito bom. Ricardo, a mudança precisa ser feita com respeito conosco mesmo. Porque muitas das vezes tentamos ser santos e isso não irá acontecer. Precisamos entender que a mudança não é fácil, mas necessária.
Então, quando Jesus fala que a letra mata e o espírito vivifica, é nesse sentido. Intelectualmente falando, nós somos sabedores disso. Espiritualmente falando, não temos discernimento. Porque espiritualmente falando entra o que o Gustavo acabou de dizer. Né? Você sair do campo da inércia, você precisa de uma força propulsora muito grande para que haja movimento. Manter-se em movimento é mais fácil. Mas sair da inércia, nós precisamos dessa força propulsora. Isso é Jesus, isso é a nossa espiritualidade. Essa é a força propulsora. Ela nos dá a condição de criar esse movimento tal do qual nos dá a condição de sair da inércia. Eles não vão resolver os nossos problemas, mas eles revitalizam o tempo inteiro para que esse movimento ele seja criado, para que essa força ela dá o seu impulso e ela continue em movimento. É isso que nós chamamos de espiritualidade, isso que nós chamamos de Deus, isso que nós chamamos de Jesus, isso que nós chamamos dos nossos guias. Eles são essa força, eles nos alimentam de uma forma tal, todo o tempo inteiro eles estão falando, vocês têm condição, vocês são capazes. Não quer dizer que não teremos dificuldade, não quer dizer que não teremos empecilho. Tem muita gente que faz vários comentários comigo, e médios antigos da casa, ou mais novos. Ah, mas a espiritualidade não foi, não olhou e isso aconteceu? Eu nem, às vezes no momento eu respondo. Porque a pessoa está fechada para o entendimento quando ela faz esse tipo de comentário. Porque nós, os seres humanos, achamos que precisamos de ter o tempo inteiro um Salvador. Jesus, na verdade, virou um comércio, né? Eles criaram uma franchising de Jesus, e aí as igrejas, as religiões, né? Pegaram Jesus como um grande, virou um negócio, né? E nós pagamos para ter essa franchising de Jesus ali, do outro lado. Então Jesus virou negócio. A espiritualidade virou aquilo que tira todo, é um negócio mental também. Ah, eu constei com a espiritualidade, agora ela vai me tirar todos os problemas. Então nós delegamos o tempo inteiro os nossos problemas para os outros. Você falou um negócio da dependência, dos relacionamentos. Quando a gente não faz isso com a gente faz isso até com o espiritual, porque às vezes a gente precisa da validação do outro para seguir, ou da aprovação do outro para seguir. Às vezes a gente faz isso com o espiritual também, precisa da validação do espiritual. Existe uma diferença, por exemplo, quando eu estou em conflito, eu preciso de ajuda. Então eu ainda aí entra a força propulsora da inércia. Então não tem problema nenhum você sentar com a espiritualidade e conversar com ela. Não tem problema, entendeu? Então você está entendendo que você está em conflito, você está indeciso. Existe algum momento no meu pensamento que eu não estou conseguindo definir. Eu posso sentar com a espiritualidade e perguntar? Lógico que pode. Ela vai ser essa força. Ela vai nos dar a condição e a energia e a bagagem necessária para que eu tome as minhas decisões. Aí você vai perguntar para ela. Às vezes ela fala assim, olha, coragem, vai dar certo. E às vezes não dá. E por que será? A espiritualidade falou que ia dar certo? Por que não deu? Porque eu fiz a escolha, mas não soube fazer. Então, esse por trás do vai dar certo, nós temos muita coisa para ser analisada, avaliada. Vai dar certo. Mas como eu agi? Como eu lidei com isso? Como eu segui o caminho? Vocês conseguem perceber a diferença? Eles estão sempre validando aquilo que é bom para nós. Eles estão sempre nos incentivando. Agora, eles te mostram o caminho. Vai nesse caminho que dá certo. Eu pego um atalho, aí eu paro no meio do caminho, aí chega no final e fala assim, mas não deu certo. Como eu fiz a minha caminhada? Então é isso. Eu espero que nós possamos, né, como nós falamos, energias renovadas, essa energia do ano de 2025, diferente da do ano passado, possa nos trazer a todos nós muita força, muita coragem, muito equilíbrio, muita vontade de vencer, mas fazendo. E tendo a certeza de que nós somos criados para sermos vencedores. Fiquem todos em paz.
vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Eu olharia as aves como eu não olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja